Fala, pessoal, parece que aí, de certo modo, o Lula fez... Parece não, o Lula fez fortes revelações aí, apontando algumas pessoas como praticamente um dos culpados aí, ou alguns culpados, né, pelo que aconteceu lá no 8 de janeiro. Ou seja, o Lula partiu para cima, em especial para cima do Bolsonaro, essa que é a realidade, e a casa caiu de vez. Então, por aí você já sabe mais ou menos que a prisão, ela é inevitável. A matéria saiu do Globo aqui, quando eu vi, eu praticamente quase que não acreditei. O Lula falou isso em vídeo, só para você ter uma noção da seriedade que é a coisa, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso daqui, você tá vendo aí a matéria do Globo, né? Lula sobre ataque antes do 8 de janeiro, havia um pacto entre o ex-presidente e o governador do Distrito Federal. Então você vê aí, literalmente, o Lula sem medir nada, né? Essa que é a realidade, falando abertamente e a casa caindo. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é ótimo ter você por aqui, já deixa o like, a gente vai falar mais sobre essa situação, que de certo modo agora já está sendo aí apontado para algumas pessoas que vão ser responsabilizadas, segundo a própria lei, e aí a gente já vê, de certo modo, o Lula partindo para cima, e a casa caindo para cima desse pessoal. Então você tá acompanhando aí o Lula falando sobre essa situação, apontando, o Lula deu nomes, essa que é a realidade, e mostrando aí que não vai ficar barato. Ou seja, você viu também no vídeo anterior que o Lula bateu na mesa, que a Janja também falou sobre o 8 de janeiro, que o Lula gritou, né, também lá com o general Gonçalves Dias, salvo engano, que era, né, um dos caras responsáveis lá pelo GSI, ou seja, a coisa vai ficando feia, tá? Então, já deixa um like aí, e eu vou falar um pouco mais sobre essa situação aí, que realmente, ela, um tanto que, como é que eu posso mencionar pra você? Ela assusta, né, pela gravidade, essa que é a realidade, e a gente não esperava, pelo menos assim, não imaginávamos que fosse ter nomes, tá? Essa que é a realidade, mas o Lula aí já cita não só o cara lá, o Ibanez, né? Essa que é a realidade, é quase me perdendo aqui, não só o Ibanez, mas também o Lula cita outras polícias também, tá? Não pensa que ficou nessa daí não, de só o Ibanez e tal, que a coisa não ficou bem assim. A coisa ela foi escalando, a gente vai falar mais sobre essa situação, tá? O Lula deu uma entrevista aí no Globo falando sobre a situação que havia um pacto, ou seja, como é que o Lula, né, está falando sobre isso assim, dessa maneira, ó, que havia um pacto entre o Bolsonaro e o governador lá, o Ibanez Rocha. Então por aí você já tem mais ou menos uma noção de possíveis pessoas que serão responsáveis. É bem provável que o Ibanez vai ser responsabilizado pelo que aconteceu. Negligência, guarde bem isso que eu estou te falando. Negligência, imprudência e imperícia, tá? Então ele vai ser eu acredito que ele será responsabilizado, o Ibanez, em especial por isso, porque ele tinha a obrigação de certo modo, de agir ali. Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, e se ele não contesse a situação? Se ele não resolvesse o problema, seria uma outra história. O Ibanez ali, ele de certo modo, ele não agiu quando ele deveria agir. Por isso, o Lula vem a público, tá? E aí vamos colocar aqui no mundo da especulação, porque, né, vamos acreditar que o Lula não tem acesso aí às investigações. E ele está dizendo assim de peito aberto. E aqui, pessoal, a gente, né, não podemos ser aí ingênuos, tá? Aqui pro Lula. E para Alexandre de Moraes vir a público, né, dar entrevista à Polícia Federal, de certo modo, falar, né, citar que vão encontrar aí os possíveis responsáveis por ameaças ao Alexandre de Moraes, o Lula vinha a público, o Alexandre, antes disso, né, o Alexandre de Moraes vinha a público e falar e contar todo o plano, né, maléfico que tinha contra ele. Depois o Lula vinha a público e dizer isso daqui e afirmar que havia um pacto, é que realmente a casa caiu. Então você tá vendo aí a capa do Globo, que está aí para todo mundo ver, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse claramente que havia ali um pacto entre o governador Ibanez Rocha e também o Bolsonaro, para poder piorar, polícia do Distrito Federal e a polícia do Exército, tá? Então o Lula tá mencionando isso daqui, é importante a gente lembrar que saiu uma outra matéria falando sobre essa situação, que era um tanto que complicada, né, que o Lula tinha falado sobre prisão das pessoas que estavam em frente lá
ao exército, essa que é a realidade, e o pessoal falou, não, pode haver um confronto, essa que é a realidade, a coisa pode ficar um tanto complicada, é melhor a gente ter um pouquinho de calma, então por isso o Lula já ciente dessa situação. Então por aí você já viu um pouco mais de norte, né, mostrando quem são aí, ou pelo menos apontando supostamente quem seriam os responsáveis. O Ibanez é bem provável, porque não agiu, foi imprudente, foi negligente, né? O pessoal aí, uma parte da polícia do lado de Brasília também, do exército também. Então o Lula falou que nunca tinha visto, fez uma entrevista extremamente significativa, tá? E é importante a gente lembrar que, né, a coisa ela tava tão assim, tanto que complicada, né? Gente, deixa um like que é importante, antes de eu falar aqui algo também que de certo modo vai também culminar, ou pelo menos aquelas pessoas serão responsáveis. Então deixa um like aí. Um outro fator também que o Lula mencionou na entrevista foi a situação de colocar lá, né, de um artefato lá perto do aeroporto, num caminhão, enfim. Então você vê que aqui já vai mais ou menos descambando aí, ou pelo menos mostrando, né, que vai chegar, de certo modo, ao responsável maior. Então a prisão ela vai se aproximando de alguém, né, que a gente já sabe, tá? Uma outra situação também que o Lula falando, ele diz o seguinte, ele afirmou categoricamente, é o Globo, tinha havido ali aquela atuação canalha que envolveu, inclusive, gente de Brasília, quando atearam fogo nos ônibus, né? Quando ele foi diplomado, ele estava no hotel assistindo a situação, os ônibus queimando, os carros, e a polícia acompanhando tudo sem fazer nada. Ou seja, o Lula literalmente foi sincero aqui e ele fala claramente, havia um pacto entre o governador Ibanez, o ex-presidente Bolsonaro, a polícia do exército lá do Distrito Federal, a polícia, né, a polícia do Distrito Federal, perdão, e a polícia tanto do Exército quanto a do Distrito Federal. Isso havia, inclusive, com policiais federais participando. Ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não se o Estado não permitisse. O Lula afirmou aí ao Globo. Ou seja, cara, é muito complicado, é uma situação assim, tanto que tensa, né? Essa aqui é a realidade. E aí, de certo modo, a gente já tá vendo aí algumas coisas, né, mostrando um norte. E por que que isso assusta o Bolsonaro? Primeiro, tá? Falando aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, de uma maneira que você possa compreender, tá? Se você parar para analisar, por que que assusta tanto o Bolsonaro toda essa situação? Bem, para poder pensar, começa aí a dar uma analisada, ó. Situações, fatos que acontecem antes da prisão, ou momentos que acontecem antes da prisão. Presta atenção. Primeiro, os ministros aí do Supremo Tribunal Federal, né? Você vê que o Bolsonaro ele já não ataca mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Não ataca mais. Nem Alexandre de Moraes, nem Gilmar Mendes, nem Barroso, nem ninguém, tá? Segundo, e aí você vai analisar, os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos 4 deles não foi mencionado, que saiu aí na imprensa, esses senhores aí da cúpula máxima do Poder Judiciário, eles simplesmente vieram a público e falaram, pelo menos mencionaram lá nos jornais, o seguinte, que é muito difícil que o Bolsonaro consiga, vamos dizer assim, um perdão, ou seja, de certo modo, né, o Bolsonaro será responsabilizado. Pelo menos foi o que foi veiculado aí. Então, é difícil para o Bolsonaro. Esse é o segundo fator. O terceiro, o ministro Alexandre de Moraes veio a público e deu uma entrevista bombástica aí falando que, de certo modo, havia 3 possibilidades aí que eles poderiam, né, que acarretaria na punição do ministro Alexandre de Moraes. Uma delas seria, de certo modo, prender, cessear o ministro, né, cessear a liberdade do ministro Alexandre de Moraes. Segundo, levar para um local indeterminado, ou seja, a casa iria cair. Então, o ministro Alexandre de Moraes veio e soltou isso a público. Você acha que ele veio e simplesmente falou isso à toa? De graça? Claro que não, tá? Então você tá vendo aí que a situação ela vai um tanto que complicando e vai alertando, dando sinais para o Bolsonaro. Um outro fator também foi que a Polícia Federal já imaginou, não, já veio a público e falou, estamos perto aí, podemos chegar às pessoas que, de certo modo, constrangeram o Alexandre de Moraes, os principais, os mandantes. Então, você vê que aí ela vai alertando o Bolsonaro, ou seja, os caras não deveriam vir a público falar isso. É uma situação da qual, de certo modo, corre em sigilo.
Se eles vieram a público é porque provavelmente eles já... Não sei se você concorda comigo, você pode falar aí abaixo nos comentários e dizer assim, Cláudio, eu discordo do que você tá falando nesse sentido. Mas na minha visão, a Polícia Federal, ela já sabe, de certo modo, quem é que estava encaminhando, ou pelo menos, né, mandou fazer aquilo. Tá, beleza. O último fator que faz com que literalmente ocorra, né, um pânico em Bolsonaro, ou deixe ele em pânico total, é que o Lula vem a público e fala diretamente, abertamente, ó, havia um pacto, né, eu vou até pegar aqui para, né, não falar nem a mais nem a menos, Lula sobre o ataque. Havia um pacto entre o ex-presidente, o governador do Distrito Federal e as polícias, né? E aí fala sobre polícia, uma parte, eu acho que, salvo engano, da polícia do Exército, né? Enfim, você vê que a casa vai caindo, a coisa vai ficando complicada. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção que a prisão é inevitável. De quem você já deve mais ou menos aí imaginar, tá? Mas voltando aqui, falando assim de uma maneira, só pra gente, né, fechar toda essa situação, cara, parar pra pensar, né, algumas pessoas, quando elas estão sendo acusadas em especial, ou quando estão vendo que, no caso, né, do Bolsonaro, que estão vendo que a situação no Brasil, ela tá complicada, o que ele faz de imediato? Vem a público, faz uma live, abre uma live para poder falar sobre tantas coisas, no caso do Bolsonaro, uma maneira dele se defender. Poderia ter vindo a público e falado assim, pessoal, saiam de frente dos quartéis, porque essa não é a melhor maneira da gente, de certo modo, solucionar. Então, o Bolsonaro ali, ele poderia agir e não agiu, simplesmente pulou fora, tá? Não falou nada. Depois, saiu daqui, vendo todo aquele pessoal lá naquela situação e saiu do Brasil. Não passou a faixa lá pro Lula, tá? Inédito. Aí, isso já contra ele, essa que é a realidade. Aí depois, viu toda aquela situação lá do 8 de janeiro, simplesmente não falou nada. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção que a coisa ela vai se complicando pro Bolsonaro. Uma das maneiras que ele tentou aí fazer para se proteger, se é que assim eu posso falar, mencionar, é sobre a situação lá que ele, quando o Alexandre de Moraes deu a entrevista, o que ele fez aí, o Bolsonaro? Não sei se você lembra. Comenta aí abaixo antes de eu falar. Bem, se parar pra pensar, o Bolsonaro veio a público simplesmente e começou a ironizar o ministro Alexandre de Moraes, e isso é um modo que representa um tanto que desespero da parte dele, porque da última vez que a Michelle Bolsonaro foi acusada sobre a situação das joias, ela ficou sem saber o que fazer, e aí eu acredito que falaram pra ela, olha, faz uma ironia aí, né? De repente cola. E aí ela fez a ironia e depois a coisa foi se complicando. O Bolsonaro tem agido da mesma maneira, né? Tem mostrado, foi ser irônico lá em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e aí você já mostra que ele tá em desespero, né? Repito, tá? Deveria ter peitado e entenda da maneira como eu estou falando, né? Sobre a situação lá. Já deveria ter falado, assim, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho problema nenhum que apresentem as provas. Mas e aí? Como é que você vai falar isso quando você está diante de um momento, né, ali de cara com a situação? Fica difícil. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção do que é que está por vir. É claro, a gente respeita que, diferentemente enfim, a gente respeita todo o devido processo legal, que tem que ser investigado, tá? Algumas pessoas estão aí, porque tem que, né, prender de imediato. Eu vi uma pessoa mencionando aí na imprensa, só pra gente resumir, que tinha que prender de imediato, coisa e tal. Bem, a pessoa passou durante um ano aí vendo todas essas barbaridades, né, indícios que apontavam pro Bolsonaro, não falou em nenhum momento para poder prender. Agora que veio as acusações, né, e provas aí, ministro dando entrevista que tudo indica a prisão, a pessoa vem e fala, porque tem que prender de uma hora para outra, né? Complicado. Eu, particularmente, prefiro aguardar todas as etapas do processo, seguir todos os ritos aí, que o Bolsonaro se defenda, enfim, né, para depois, a partir daí, dependendo de como for, né, que solicite aí uma prisão, dependendo de como for. Mas é importante a gente lembrar que a prisão pode ser pedida antes. Pode, claro, né? Dependendo de alguns fatores, se ele estiver atrapalhando as investigações, dentre outras coisas, aí, né, não sou eu que tenho um monte de prova lá, o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, que já tem prova, né, pelo que você tá vendo aí. Então, pelo visto, a casa vai cair, ela não vai demorar para poder cair. Comenta aí o que você achou de tudo isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força, e tá aí há momentos antes aí, a prisão, ela parece que segue inevitável, até engasguei aqui, mas inevitável, né? A casa parece que vai cair pro Bolsonaro, querendo ou não, e não só pro Bolsonaro, hein?
Já ouviu falar aí, Ibanez? Olha, se prepara, Aras. O Lula citou nomes. É complicado.